E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre single, EP e LP, características, né, e diferenças entre eles, e também como é que as plataformas digitais tratam isso, né, a diferença entre eles e como é que faz no caso do lançamento. Então vamos lá. O single, parece que é bem óbvio, né, muito quem já está nessa área de produção musical, né, de lançamento de músicas, já pode saber mais ou menos como é que é a diferença, mas tem alguns detalhes que são interessantes de trazer aqui, né. Então single, como o nome já diz em inglês, né, único, é uma única faixa lançada em geral, no caso, né, isso em geral, porque a gente vai ver depois alguns detalhes, né, mas em geral é uma única faixa, e você pode lançar ela agora, né, e depois ela está presente num EP ou num LP, né. Então você pode lançar ela e depois sem problema botar num álbum que tem mais faixas, né? Depois, futuramente, você só tem que botar o mesmo ISRC, que eu tenho um outro vídeo no canal falando o que é o ISRC, porque é importante você ter e gerar ele e botar nas suas músicas de registro aí, né? Ela é apropriada para o início de carreira, quem está começando e quer lançar uma música aí, uma demo, um tape, de exemplo, né, de demonstração, ou quem tem ideia de um potencial hit, né? Geralmente artistas famosos acabam lançando singles também, porque eles pensam que tem um potencial de bombar, né, de estourar a música, e eles lançam assim individualmente, sem fazer parte de um álbum mais completo. Historicamente, eles estavam presentes em discos de vinil, por longas décadas aí os discos de vinil vendiam, né, músicas individualmente, vendiam singles. Ele não era muito apropriado para CDs, porque CD já tinha mais capacidade de armazenamento, e com isso já era mais interessante um artista lançar várias faixas, né, num CD só. Mas ele está bastante presente aí nas plataformas digitais, com o pessoal fazendo streaming e também vendas, né? Compras, no caso de quem escuta. Já os critérios que as plataformas tratam, uma das duas principais aqui que eu trago, né? Spotify e o Apple Music. Spotify, se ele tem esses dois critérios aqui, né? Se tem menos de 30 minutos, né, o total do seu álbum, né, do seu single, e tem 3 faixas ou menos. Então a gente verificou anteriormente, né, que apesar do nome single único, pode ser que tenha 3 faixas, mas se essas 3 faixas somadas tiverem menos de 30 minutos, quer dizer que o Spotify vai considerar como um single, né? Já a Apple Music, você precisa ter de 1 a 3 faixas, e as faixas somadas, se as faixas somadas tiverem 30 minutos ou menos, e se cada faixa tiver menos de 10 minutos. Então tem esses dois critérios, atingindo esses dois aqui, o Apple Music vai encaixar as suas faixas, sua música aí como single, vai estar lá caracterizado dessa forma, e você não tem como alterar, né? Você não pode alterar isso, não tem como o artista mesmo classificar manualmente, individualmente lá. É a própria plataforma que faz isso, né? Por conta dos algoritmos que eles têm lá do sistema próprio. Já o EP, que é chamado de Extended Play, ele é um álbum um pouco mais longo, né? Mas ele é longo demais para ser um single, só que curto demais para ser um LP, né, que é um long play, que a gente vai ver depois. Em geral, ele tem de 3 a 6 faixas. Ele pode servir aí como uma estreia do artista depois do single, né? O artista lançou vários singles, né, um ou vários singles, depois quer ter um lançamento um pouco maior, daí ele prepara um EP. Ou também como um intervalo entre dois LPs, tem várias bandas que tratam isso, né? Vão lançando LPs, álbuns completos, né, maiores, mas depois mandam um EP ali como um intervalo, como só para os fãs não ficarem à míngua, né? Ou também pode ser como um extra de um LP. Algumas vezes pode ser que a banda, né, o artista lance um álbum, mas tem algumas faixas extras que não encaixaram exatamente, e daí a banda, né, o artista lança esse EP com essas faixas extras, né, essas faixas bônus. Historicamente a gente vê aqui, só um detalhe, né, curiosidade, que o EP surgiu aí em 1948, aproximadamente, com a Columbia Records, lançando esse disco de 33 e 1/3, né, de RPM, revoluções por minuto, e de 12 polegadas. Depois, né, com essa revolução dos discos, depois veio a RCA, né, outras empresas também trabalhando nesse ramo para poder conseguir lançar mais faixas dentro de um disco de vinil, né, discos maiores e que rodava nos dois lados também, né. Então, aí historicamente a gente tem o conceito do EP. Os critérios das plataformas digitais. Atualmente a gente verifica, né, o Spotify basicamente, né, o que foi dito anteriormente, mas aqui agora é uma ou outra. Então, no caso do EP, se o Spotify vai classificar como EP, se tiver menos de 30 minutos, ou se tiver de 4 a 6 faixas. Se atingir né, uma dessas duas aqui, né, desde que não satisfaça os critérios de single, né, desde que tenha ali 4 a 6 faixas ou isso menos de 30 minutos, ele vai classificar como EP.
Na verdade, o Spotify, em alguns casos, ele classifica aí, né? Na verdade, antigamente classificava EP e single como uma categoria só, né? Mas tem essas distinções atualmente. Apple Music, de 1 a 3 faixas, né? Se tiver de 1 a 3 faixas, e uma das faixas precisa ter mais de 10 minutos, e a soma de todas as faixas tem de ter menos de 30 minutos. Então, a Apple Music tem uns critérios um pouco mais detalhados aqui, né? Esse critério aqui, ou então, se tiver de 4 a 6 faixas, e a soma de todas as faixas tem menos de 30 minutos. Então, se satisfazer esse critério aqui de cima ou esse de baixo, a Apple Music vai classificar como um EP, né, um Extended Play. Já o LP é o chamado Long Play, é o álbum, né, como denominado convencionalmente aí. Mas, na verdade, ainda se tem um conceito, uma discussão de que todos, na verdade, são álbuns. E quando você vai cadastrar nas plataformas, nas distribuidoras, né, agregadoras digitais, você verifica e bota lá, né, qual é o tipo de álbum. Né? Tipo de álbum, daí seria o EP, que seria um álbum que não é tão longo quanto o LP, ou o single, que também pode ser considerado um álbum, né, mas um mini ou micro álbum. Mas foi convencionado aí, historicamente, ao longo dos anos, que o álbum seria só o LP, né, só o que é de longa duração. Então, ele é apropriado para artistas que já têm um conteúdo organizado, que já querem lançar isso de forma, né, integrada, de forma já tudo como sendo um álbum conceitual. Por exemplo, a gente vê muito aí bandas na década de 60 que acabaram determinando, né, e solidificando esse conceito de LP. Principalmente os Beatles, aí a gente verifica, por exemplo, Sgt. Pepper's, que é um álbum que conta uma história, né, não uma história em si, mas todas as faixas estão integradas, tem uma relação, né? Outro exemplo um pouco mais atual, né, no gênero de rock, é Stoner Rock, que é o Kings of the Stone Age, que lançaram lá, né, do Songs for the Deaf, que é um álbum que também tem uma relação ali meio de estilo de rádio, então eles vão trazendo alguns conceitos que vão compartilhando entre as músicas. Né? Então é interessante que o LP, sendo um projeto maior, ele tenha músicas ali que tenham características semelhantes, que não sejam muito divergentes, né? Mas claro, a música e a arte em geral, você pode ter a criatividade e ter a liberdade para fazer do jeito que achar melhor. Então, o LP ele é classificado aqui, até não botei, mas no caso, ele é classificado caso tenha, né, mais de 30 minutos, e caso tenha mais de 6 faixas, aqui então as plataformas digitais vão classificar como sendo um LP, né, um long play, um álbum normal, assim, entre aspas, vai estar classificado lá nas plataformas digitais. Então, essa foi as diferenças, características, bem rápido mesmo, tem alguns detalhamentos que sugiro caso quem tenha mais curiosidade pesquisar. Tem vários fatores históricos interessantes ali, principalmente da era do vinil, que acabou determinando esses nomes. Então fica a sugestão quem tem mais curiosidade em pesquisar. Qualquer dúvida, sugestão, ideia mais, só deixar nos comentários do vídeo. Aqui contatos para seguir, caso queiram, né, no Instagram, @tudoemcimas, e temos o e-mail também. E até a próxima, valeu!